Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Hoje é um dia de festa, hoje é um episódio especial onde a gente completa um ano de podcast. Chegamos em nosso episódio 51 e hoje a gente vai falar sobre como foi essa trajetória de um ano do Espiritismo Simples. Então hoje não é tanto vamos estudar, mas vamos então compartilhar histórias. Mesmo assim, ainda vamos agradecer aos nossos parceiros, a Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente lá no Instagram, @Espiritismo Simples. Tá no seu Spotify, tá no seu Deezer, Google Podcasts, onde quer que seja. Clique aí para seguir e não perder nenhum episódio do nosso podcast. Então, para esse episódio, a proposta é contar um pouquinho da história do podcast, como é que ele surgiu e colocar aqui algumas das perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Vou responder cada uma delas. Acho que vai ser bacana contar um pouquinho sobre o outro lado, alguns dos bastidores que as pessoas não sabem muito sobre o Espiritismo Simples, sobre o podcast. O nosso podcast Espiritismo Simples começou no dia 28 de janeiro de 2020. E na data que ele está sendo postado, esse episódio, ele completa exatamente um ano, dia 28 de janeiro de 2021. Logo de cara, eu já vou trazer aqui algumas das perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. A Larissa mandou uma pergunta praticamente igual à da Bruna Coradini. Elas vieram perguntando o que motivou a criação do podcast. Se você ouviu lá o primeiro episódio do nosso podcast, eu acabo comentando um pouquinho. Mas a história ela surge a partir de muitas perguntas que os meus primos, que eles são católicos até hoje, eles acabam questionando sobre algumas questões da visão do Espiritismo sobre, por exemplo, Jesus. Às vezes nem imaginavam que Jesus também era considerado pelo Espiritismo, Como é que a gente pensava sobre a vida após a vida, Como é que isso tudo era pensado pelo Espiritismo? Foram surgindo essas perguntas, cada vez mais, e eu fiquei pensando, poxa, já estou estudando aqui a doutrina espírita, eu comecei um curso espírita em 2019. Aí eu pensei, se eu consigo explicar para duas pessoas, por que não gravar e disponibilizar isso, Foi praticamente assim que surgiu. O insight do podcast, ele vem na minha cabeça lá para dezembro de 2019 e no finalzinho de 2020, do finalzinho de janeiro de 2020, aí que eu pensei, vou gravar, vou tentar, vou arriscar. E o processo é bem simples até para começar um podcast, deixo aqui até como uma curiosidade. Muita gente depois veio me perguntar como é que fazia para iniciar um podcast. Se você um dia também quiser começar um podcast, mande uma mensagem lá pra gente no @Espiritismo Simples, vai ser um prazer poder te ajudar também. É muito tranquilo. A Daniela Strutz perguntou qual é a maior dificuldade do podcast. Olha, Dani, acho que a maior dificuldade eu acabei passando ali no período já quase no 10º episódio, Tava vivendo ali um conflito interno sobre, poxa, o podcast sou eu falando, mas é a doutrina espírita, será que as pessoas não vão em algum momento acabar confundindo que se é minha opinião, o que é pensamento da doutrina, Então essa foi a maior dificuldade. Acho que a partir ali do 10º episódio que a gente consegue trazer com um pouco mais de qualidade essa definição do, olha, a doutrina pensa isso, eu, o Bruno Sereno que está falando, penso aquilo, então acho que foi essa dificuldade inicial de separar alguns pontos, E claro, acho que o momento essencial foi quando eu coloquei a mão na cabeça e soube, Não sou o dono da verdade, apesar de colocar aqui minhas opiniões, não sou o dono da verdade, não tem um caminho exatamente certo. Aqui é um ponto de vista e aí tem outros pontos de vista que a gente pode acabar atrelando e formar uma opinião. Agora, sobre a questão da infraestrutura, as dificuldades de espaço, como gravar, a técnica, a qualidade, aí tem uma história bem interessante. No final de 2019, justamente quando eu estava começando a pensar em fazer um podcast sobre isso, eu pensei, mas eu não tenho estrutura nenhuma, não tenho nem gravador. Meu gravador, ele tinha quebrado há pouco tempo. E aí eu estava sem nada. Eu fui fotografar um casamento, como eu já falei algumas outras vezes, sou fotógrafo. Fui fotografar um casamento e aí numa paróquia aqui, bem perto de casa, tinha um gravador, vai entender, as questões que na minha opinião, são da espiritualidade.
tinha um gravador de áudio largado lá, esquecido na igreja. Um amigo meu encontrou e pegou e falou assim: olha, você não é jornalista, você não é fotógrafo? Isso aqui acho que, deixaram aqui na igreja já faz tempo e ninguém usa. Quer pra você? Vai ser mais útil, não vai? Falei, beleza. Peguei e tomei o gravador pra mim. E é um gravador até que bonzinho, né? E aí só depois de um tempo que eu começo a pensar, foi justamente por ter esse gravador que eu pensei, eu tenho a possibilidade de gravar um podcast. Qual que era o meu estúdio? O próprio carro. Deixava o carro dentro da garagem, tentava isolar ao máximo para não fazer barulhos externos, mas já o tempo que eu gravo um podcast hoje aqui na Rádio Café Music, que é coisa de uns 30 minutos mais ou menos, eu demorava umas 2 horas quase, porque ficava esperando o melhor momento. Quando eu ia fazer um comentário legal, uma frase longa, passava um carro, o cachorro latia. Então, tudo isso foi se modificando. Os primeiros 5 episódios do podcast, eu fazia tudo sozinho, né? Então eu estudava, levantava os temas, estudava, gravava o podcast e depois editava também. Mas aí o podcast foi crescendo, a gente veio aqui para a Rádio Café Music, com o apoio do Márcio, que é um grande amigo meu, pessoal. E aqui na Rádio Café Music, a equipe dobrou de tamanho, então o que era só eu agora somos em 2. Eu e o Fernando Teixeira. Fala aí, Fernando. Opa! O Fernando é o nosso editor de áudio, ele é bem tímido, mas ele fez questão aqui também de dar um oizinho para vocês. E para fechar essa primeira parte do nosso podcast, tá aí. Depois de um ano a gente consegue chegar na marca de ser o 17º podcast mais ouvido no Brasil sobre espiritualidade e religião. E estamos no ranking Top Podcasts Brasil, então dos podcasts no geral, na linha geral dos mais ouvidos, estamos na posição 179. A partir de agora também vou colocar aqui algumas perguntas que o pessoal fez justamente sobre mim, então vou responder um pouquinho também. A Márcia, ela acabou perguntando há quanto tempo eu sou espírita. Olha, Márcia, desde pequenininho, a minha tia, né, que é a minha grande inspiração para a questão do espiritismo, minha inspiração e também que me deu abertura para o espiritismo. Eu já acompanhava as aulas do curso espírita que ela fazia desde pequeno, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Eu já acompanhava e sempre fiquei muito atento com essas questões. Mas para o momento que eu viro a chave mesmo, acho que foi ali por volta dos meus 17 anos assim. Eu estava até recapitulando algumas questões com a minha própria mãe essa semana, pensando como é que foi essa passagem, né? E eu lembro muito claramente assim, eu muitas vezes estar na missa, né? Eu venho da igreja católica, estar na missa e às vezes prestando atenção na homilia do padre, e em alguns momentos, com todo o respeito, eu olhava para aquilo e escutava e pensava comigo mesmo, né? Aquilo não faz mais sentido para mim, sabe? Gosto ainda, me sinto bem, me sinto acolhido, mas as ideias já não estavam conectadas comigo, então às vezes eu perdi até um pouco a atenção durante a celebração. Mas aí, se for considerar em tempo, acho que eu já posso considerar espírita há praticamente 6 anos. A Thalia, que é uma ouvinte nova, ela colocou aqui, sou ouvinte nova, perguntou se eu tive receio de falar sobre algum tema. Olha, Thalia, praticamente todos esses que são polêmicos, né? Então, quando a gente fez sobre a homossexualidade, quando foi contar sobre os animais, sempre assuntos que às vezes são polêmicos, a gente tem que ter o dobro de cuidado, né? Para não atingir ninguém, para não desrespeitar ninguém, para não afetar, para às vezes não trazer alguma ideia, algum vício de que a gente já tem no nosso dia a dia de fala. Esse podcast sobre os animais, ele foi um dos mais pedidos, e esse daí tive um cuidado muito grande sobre como falar, porque sabia que tinha muita gente que sente a falta até hoje de um animalzinho, de um pet, né? Então aí foi um período de uma imersão muito grande de estudo e em busca de informações para esse podcast. O Thiago Fontolan perguntou se o estudo para o podcast já me fez mudar de tema sobre algum assunto ou trazer um novo olhar. Olha, Thiago, eu não consegui lembrar dos mais antigos, mas lembrando aqui dos mais atuais, o episódio que a gente fez sobre o Divaldo, que foi o anterior, mexeu muito comigo. Eu consegui ali pensar um pouco mais sobre quem é esse cara, né? Que às vezes outros ouvintes já falaram isso, né? A gente sempre fala do Chico Xavier, e às vezes não dá atenção pro Divaldo, que tá aqui com a gente, né? Então me fez mudar muito um olhar para
o trabalho que ele faz, tudo que a gente pode aprender com o Divaldo Franco. Perguntas para o podcast. Como é o processo de fazer um podcast? O processo é assim. Vocês mandam os temas, eu tenho uma lista quilométrica de temas que vocês mandam. Está sempre sendo atualizada. Eu programo então um tema, vejo às vezes se tem alguma questão do nosso calendário que pode estar ali relacionada. E daí eu começo a estudar esse tema para trazer as referências. Quando então eu pego falar dos livros, dos filmes ou das próprias obras do Espiritismo, é aí que eu começo a pegar as referências. Faço todas as anotações no celular, inclusive essas aqui que eu estou lendo e falando para vocês. E aí a preparação do meu caminho de casa até a Rádio Café Music, onde a gente grava os episódios, é um caminho que eu tento ficar um pouco mais em silêncio, tranquilo, mentalizando, fazendo uma prece, pedindo uma iluminação para que sejam colocadas as palavras certas. E a partir dessas preces eu acho que muitos episódios ou muitas situações foram realizadas ou contornadas, né? Teve um episódio ainda nos primeiros que eu vim para gravar uma vez, não teve tempo, não deu para encaixar na agenda aqui da escola, eu voltei para casa. Voltei para um outro dia que estava marcado, também não bateu a agenda, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar de novo o roteiro, tinha uma informação muito errada escrita que eu falei, olha, eu acho que talvez a espiritualidade deu aquele cutucãozinho, falar, não vai gravar enquanto você não arrumar isso. E aí, ajustei, logo em seguida, na terceira tentativa deu certo de gravar o episódio. Tivemos uma pergunta também, não lembro aqui, não consegui marcar quem foi, que perguntou sobre os desafios do podcast, né? Eu acho que o maior desafio é entrar na cabeça de você, ouvinte, né? Tentar colocar as situações que passam, talvez, pelo seu dia a dia, o que te aflige, né? E tentar, de alguma forma, te representar, falar aquilo que você tá passando, as suas dificuldades e tentar colocar aqui, para que você se sinta o máximo possível de representado. Uma curiosidade, quem que é você que nos ouve? Quem é essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo? A maioria são mulheres. 65% de vocês que escutam o nosso podcast são mulheres e 35% são homens. Um público muito jovem, a maioria aí tem entre 24 e 30 anos de idade, e a outra grande parcela tem de 18 a 24 anos, e essa vem crescendo cada vez mais. Os jovens vêm buscando cada vez mais temas relacionados à espiritualidade, ao espiritismo e autoconhecimento. Isso é muito legal e também mostra o potencial que tem essa doutrina para crescer e ser ainda mais conhecida. Tem uma outra pergunta que fala sobre quais são os medos e receios, né, do podcast, né, e como gravar e essas questões. Acho que o meu maior medo sobre o podcast, já conversando com alguns ouvintes psicólogos, é às vezes numa instrução, tentando ajudar, não falar algum ponto que possa ser contrário, às vezes algum tipo de tratamento que a pessoa esteja fazendo, ou dar uma dica errada mesmo. Então acho que esse talvez seja o maior medo que eu tenho, às vezes, de colocar aqui. Abrindo o coração para vocês, hein? Pontos interessantes do podcast, né? Durante a pandemia foi o período em que ele mais cresceu, então a gente estava lá. Acabou calhando também quando o podcast começa a tomar uma forma mais madura. Então ali para março, abril, foi justamente que o podcast começa a ganhar um corpo maior e também uma procura, né? Mais pessoas vieram atrás, mandavam mensagem, falavam que estavam ouvindo. E aí começa a sair o podcast daquele grupinho de amigos próximos, né? Começa a chegar a lugares que eu já nem imagino mais. Tem uma ouvinte, a Terezinha, que sempre escuta, que é do Japão. Tem o Renan, que é um grande amigo, daqui a pouco eu vou colocar aqui, lá do Rio Grande do Sul. Eu sou de São Paulo, tem gente que já me falou que é do Norte, Estados Unidos, Portugal. Então a gente vai perdendo um pouco a noção de onde chega. Os episódios mais marcantes, para vocês, o preferido é o episódio 5, Pensamento e Vibração. Ele é o mais ouvido e repetidas vezes, né? Eu já percebi que o pessoal, até aparece nas estatísticas, é o que o pessoal mais gosta de ouvir. Talvez a gente traga outro dia falando um pouquinho mais sobre isso. Um episódio também marcante, Maria, Mãe de Jesus. Muita gente mandou mensagem falando que se sentiu tocado, emocionado com esse episódio. Fico feliz. E outro também foi aquele sobre as cartas psicografadas, é o episódio 4. E nesse episódio, se você puder depois, escuta lá. Eu conto a história da Juliana Camacho, que é uma amiga minha, que recebeu uma carta psicografada da mãe dela.
Ela perdeu a mãe muito jovem. E aí, tentando um dia fazer o contato para que ela gravasse um áudio, pra gente tentar colocar ela no podcast, não deu certo, ela não conseguiu gravar daquela vez. Tava, acho que, com uma dor de garganta. E aí eu pensei, eu sinto a necessidade e o compromisso de trazê-la aqui para ela colocar um pouco sobre a emoção de como é receber uma carta do plano espiritual. Só para retomar rapidinho a história dela, bem breve. Ela colocava em todas as orações que sentia muitas saudades da mãe, né? Que precisava dela ali. Mas ela dizia também nas orações, para que a mãe não ficasse, para não sentir uma energia ruim lá no plano espiritual, para que a mãe não ficasse impactada, ela dizia: olha, mãe, estou chorando, mas é só saudade, viu? Não é tristeza, é só saudade. E aí, justamente sobre isso é o que vem escrito na carta da mãe dela. Não é tristeza, é só saudade. E aí vem a Juliana, que vai contar um pouquinho sobre como é que ela se sentiu quando recebeu a carta da mãe. O que eu senti quando eu recebi a carta da minha mãe foi uma mistura de felicidade com alívio, e algo que me marcou muito foi que eu tive a certeza de que ela estava comigo o tempo todo, que ouvia minhas orações e que, acima de tudo, ela tinha muita, muita fé do outro lado, porque ela deixou muito claro que, por mais que a gente não entenda, né, as coisas agora, que tudo está nos planos de Deus e que Ele cuida de cada momento, de cada situação, e que a gente não pode perder a fé. Foi difícil para mim, eu tenho certeza que foi difícil para ela também se separar de mim, mas que mesmo assim ela queria que eu mantivesse a minha fé. Praticamente uma lição de vida esse comentário da Juliana, e ela também pedi para que ela contasse um pouquinho o que ela poderia falar para quem aguarda por uma carta, né? O que eu posso falar para quem espera por uma dessas cartas é que tenha muita paciência e muita fé, por 2 motivos. O primeiro motivo é que muitas vezes nós aqui não estamos prontos ainda para receber uma mensagem dessas. E às vezes o espírito do outro lado também ainda não está pronto para se comunicar com a gente aqui. Então, por mais que demore, né, tem que ter paciência e tem que ter muita fé para saber que no momento certo você vai receber. E o segundo motivo é que muitas vezes também o que a gente quer ouvir não é o que é necessário para a gente ouvir. Então, muitas vezes você pode receber na carta algo que te surpreenda, né? Pense, nossa, eu não estava esperando isso, mas se aquela mensagem chegou até você, é porque era necessário você ler, saber e entender tudo que vai estar naquela mensagem. É isso, Juliana. Obrigado por você ter mandado o seu depoimento. A Juliana também, ela é uma ouvinte do nosso podcast, muito querida. E para praticamente fechar o nosso podcast de 1 ano, também quero trazer aqui o relato de um amigo pessoal, que agora virou um amigo pessoal, que era um ouvinte, o Renan Jardim. Ele acaba comentando um pouquinho sobre a mudança que ele tem na vida com o espiritismo, um pouco da relação dele com o podcast. Ele, em particular, falava que ele era uma pessoa antes de voltar a estudar a doutrina, né? Então, ele às vezes era uma pessoa não muito agradável no círculo de trabalho, ali no círculo de amigos, fazia umas brincadeiras sem graça, às vezes um cara meio, talvez, rabugento. Então, e ele começa a estudar, ele volta a estudar e se torna uma pessoa melhor. Muito bacana. Tá aí o Renan Jardim. O podcast mudou a minha vida. Além de fazer um grande amigo, que é o Bruno, parceiro de profissão, jornalista também, pude voltar a estudar as obras básicas de Kardec. Toda semana fico ansioso para saber qual é o tema que o Bruno vai produzir e abordar lá no podcast. Gratidão, Bruno. Nós temos que agradecer por esse produto, por este conteúdo tão qualificado que é o podcast Espiritismo Simples, e que não mudou não só a minha vida, mas de muitas pessoas. Através
dos estudos, o desenvolvimento da mediunidade, da caridade, de bons pensamentos, pensando sempre o bem para o próximo e também sabendo agradecer por tudo que nos envolve, tudo que nos traz este bem. O podcast é uma dessas coisas que nós devemos agradecer e que nos traz esse bem. Que tenhamos muitos anos de episódios. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Renan, de coração. Um grande amigo, um cara 10 e que aí tá sempre nos auxiliando aí com muitas dicas, com muito outro lado, né? O lado do ouvinte falando diretamente pra gente que produz o podcast. Obrigado, Renan. Gratidão eterna. Tá aí o episódio de 1 ano do nosso podcast. Mais uma vez sentado nessa cadeira e gravando e pensando em todos vocês. De alguma forma poder ajudar nessa caminhada que eu também vou trilhando junto. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você nos acompanhar, por você dar o seu pitaco, de você mandar sua mensagem lá no Espiritismo Simples. Obrigado. Esse 1 ano de podcast foi feito por vocês. Foi feito por nós, todos juntos. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira, que hoje vocês conheceram. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.